Sim, pessoal, estão me ouvindo com clareza? Então, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo e vendo o slide, pessoal? Preciso de um retorno para ver se está tudo certinho. Sim? Sim, tudo certo? Então tá. Então, gente, ó, o slide que deve estar aparecendo para vocês é esse aqui, ó, eletrodinâmica, geradores elétricos, continuação e medidores elétricos, tá? Embora esteja essa ordem aí, eu vou começar por medidores, viu, pessoal? Melhor, na primeira parte da aula. Então, todos estão me ouvindo e, né? E vendo slide, correto? Então tá. Sim. Então tá legal. Vamos lá. Vamos lá então, gente. Olha. Tá gravando, né? Olha, eu vou pular essa primeira parte aqui, na segunda aula eu volto aqui, viu, gente? Ó, em associação de geradores, tá? Eu volto depois. Aqui, tal. Eu vou começar por aqui, ó. Medidores elétricos. Ok? Vamos lá. Os tais medidores elétricos, pessoal, são utilizados, como o nome diz, né, para medir o quê? As principais medidas de um circuito elétrico, que são a corrente elétrica e a DDP. Então, vamos aos dois aparelhinhos aqui, ó, os dois instrumentos de medida, né? Primeiro deles, pessoal, atenção, amperímetro. Ó, ampere, né? Ampere lembra o quê? Corrente elétrica. Então, o amperímetro, pessoal, é um aparelho destinado... Ó, a primeira característica dele, são três, hein? Tá vendo? Tem três tracinhos aqui, pessoal. Ó, 1, 2, 3. Primeira característica do amperímetro, ó, mede corrente elétrica. Então, a função do amperímetro é medir o quê, pessoal? É medir o I. Tá? Então, o amperímetro é um aparelho destinado a medir corrente elétrica. Ou seja, medir o I. Ou seja, medir o ampere. Tá bom. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem aqui essa resistência e essa resistência seja percorrida por essa corrente aqui, que eu estou colocando em vermelhinho aqui para destacar mais. Ó, essa corrente aqui. Tá vendo? Ó? Então, como que a gente faz para medir essa corrente aqui que passa por esse resistor? Nós usamos um amperímetro. Tá legal. Como que o amperímetro deve ser instalado? Leia aqui, ó. O amperímetro deve ser associado em série a quem? Ao elemento cuja corrente desejamos medir. Então, vamos imaginar que você queira medir a corrente que passa por esse resistor aqui. Você vai usar o quê? Um amperímetro. E esse amperímetro você vai associar em série. Por quê, pessoal? Porque nós vimos que coisas que estão em série são percorridas pela mesma corrente. Correto? Então, para que o seu resistor e o seu amperímetro, que está aqui, o aparelhinho, o amperímetro, o símbolo dele é essa bolinha com esse A aqui. Esse aqui, essa flechinha aqui é como se fosse um ponteirinho dele que vai medir, tá? Então, pessoal, o amperímetro mede a corrente elétrica e ele deve ser associado em série ao elemento cuja corrente você quer medir. Tá bom? Então, as duas características já foram, hein? O fato do amperímetro medir corrente elétrica e o fato o quê? Ele deve ser colocado em série ao elemento cuja resistência cuja corrente você quer medir. Então, por exemplo,
Esse amperímetro vai medir a corrente que passa por essa resistência. Então, o amperímetro tem que ser colocado em série com a resistência, para que a resistência e o amperímetro sejam percorridos pela mesma corrente, tá vendo? Aí a corrente que passa aqui, ó, a corrente que passa aqui no resistor, pessoal, que é esse I aqui, vai passar pelo amperímetro também, tá vendo? Ó? Pronto, aí o amperímetro mede essa corrente. Pronto, tá aí. Agora uma coisa importante, que é a terceira característica do amperímetro. O que deve acontecer? Pessoal, o amperímetro, quando for colocado em série aqui, ó, com essa resistência, o amperímetro em série com essa resistência, para medir a corrente que passa pela resistência, o amperímetro não pode alterar as condições de funcionamento do circuito. Então, o amperímetro deve ter uma resistência muito baixa, de preferência zero. Então, olha só, a resistência do amperímetro é praticamente nula, viu, gente? A resistência do amperímetro é o quê? Praticamente zero. Então, o que acontece? A corrente que passa pelo resistor passa pelo amperímetro. E a resistência do amperímetro é praticamente zero. Por quê? Porque o amperímetro não deve ter resistência, pessoal, para não interferir aqui no valor da corrente que vai passar. Porque se o amperímetro tiver muita resistência, ou alguma resistência, ele acaba modificando o valor da corrente que passa aqui. E aí ele não vai ler a corrente que ele deveria ler, né? Tudo bem, então, pessoal? Ó, importante, ó. No caso ideal, a resistência do amperímetro será nula. Então, resumindo, amperímetro é o aparelho que mede corrente elétrica. Beleza. Ele deve ser associado em série ao elemento cuja corrente você quer medir. Tá bom, beleza. E ele tem que ter uma resistência bem baixinha para não interferir no valor da corrente. Ok? Tá certo, gente? É só isso, então, o amperímetro. As três características, tá? Que a gente tem que saber, viu, pessoal? Ó, primeira característica, ele mede corrente elétrica. A segunda característica deve ser associado em série. E a terceira característica deve ter uma resistência bem baixinha. Tá bom? Pronto, tá aqui, ó. Vamos agora para o outro elemento, o outro aparelhinho que serve para medir também alguma coisa. É o chamado voltímetro. Olha o nome, pessoal. Ó. Volt, né? Voltímetro quer dizer, ele vai medir o volt. Então, ele vai medir quem? Vai medir o U. Enquanto o amperímetro mede I, pessoal, o voltímetro mede U, que é a tensão elétrica, né? Tá bom? Então, a função do voltímetro mede tensão elétrica, DDP, símbolo, U, né, pessoal? Letrinha U aqui, ó. Tá legal? Tá. Agora, atenção, ele é diferente do amperímetro, né? O amperímetro mede a corrente, tem que ser associado em série e tem que ter uma resistência muito baixinha. O voltímetro é tudo diferente para esse pessoal. Ele mede tensão, que é o U. Para que ele fique com a mesma tensão, olha, deve ser associado em paralelo. Por quê? Por que ele deve ser associado em paralelo, pessoal? Porque coisas em paralelo que ficam com a mesma tensão, né? Ó, tem que ser associado em paralelo ao elemento cuja tensão desejamos medir. Então, o amperímetro vai medir corrente, então você vai associá-lo em série, para que ele fique com a mesma corrente que passa pelo elemento que você está medindo a corrente. O voltímetro é medir DDP, o volt. Então, ele tem que ser associado em paralelo ao elemento cuja tensão elétrica você vai medir. Ó, tá vendo aqui, pessoal? Ele está ligado em paralelo. Ó, ele está aqui, ó. Tem paralelo com o resistorzinho. Ele vai medir o quê? A tensão. Então, olha só. Não tem uma corrente que vai passar aqui também? Tem. Atenção que isso aqui é muito importante, hein, gente? Essa corrente que vem aqui, pessoal, ela não deve passar pelo voltímetro. Porque o voltímetro não vai medir a corrente, ele quer medir a tensão.
Olha lá. Tá vendo? Então, peraí. Voltímetro, o médio U, DDP, deve ser associado em paralelo ao elemento cuja tensão a gente quer medir. Tá bom. Pessoal, como a ideia do voltímetro é medir a DDP, ó, DDP. Se você chamar esse ponto aqui de A, ó, você tá vendo aqui, ó? Chamar esse ponto aqui de A e chamar esse ponto aqui de B, ó, ponto A e ponto B, esse voltímetro está lendo a DDP entre os pontos A e B, que, aliás, é a DDP daquele resistor ali. Como a função dele é medir DDP, pessoal, a corrente que vem aqui, ó, não deve passar pelo voltímetro, tem que passar inteira pelo resistor. Ah, então o voltímetro não vai desviar a corrente? Não, não vai desviar a corrente. Por quê? Sabe por quê, pessoal? Porque o voltímetro ele é fabricado com uma resistência muito grande. Então, o ideal é que a resistência do voltímetro seja infinita. Resistência infinita. Então, ó, a do amperímetro, o ideal é que a resistência do amperímetro seja 0. E o voltímetro, o ideal é que a resistência dele seja infinita. Por quê? Porque a corrente que vem passar pelo resistorzinho aqui vai passar inteira por esse resistor, pessoal. Nada deve subir para passar pelo voltímetro, tá vendo? E aí, desta forma, nós vamos garantir que o voltímetro vai ler exatamente o AB, que é igual a R vezes o I, né? Tá bom. Então, gente, ó, no caso ideal, a resistência do voltímetro é o quê? Infinita. Então, vamos lá. Quais são as 3 características do voltímetro? Recordando. Média DDP, deve ser associado em paralelo e deve ter uma resistência infinita. Média DDP. Tá bom, gente? Média DDP, associado em paralelo e resistência infinita. Vamos fazer uma recordaçãozinha, ó. Amperímetro, olha o nome, pessoal. Ampere, média corrente, deve ser associado em série ao elemento cuja corrente você quer medir e deve ter uma resistência praticamente 0. Voltímetro, médio U, tensão, volt, deve ser associado em paralelo, olha ele aqui, em paralelo ao resistor cuja tensão ele vai medir, tá vendo? E ele deve ter uma resistência muito grande. Para quê? Porque é para a corrente não que vem aqui, ó, por esse resistor, não subir e passar por ele. O voltímetro não quer corrente, ele não quer corrente, ele quer ler a tensão. Pessoal, entendidas as características do amperímetro e do voltímetro? Tudo bem? Tudo bem, queridos? Querem perguntar alguma coisinha, gente? Para mim tá tudo bem, professor. É? Tá legal. Ó, agora, quer ver? Deixa eu mostrar um exemplo aqui de um amperímetro e de um voltímetro instalados. Quer ver? Vou mostrar agora no próximo slide. Atenção, gente. Ó, exemplos. Olha aqui, ó. Esse amperímetro aqui está em série com o resistorzinho aqui, tá vendo? Ó? Então, a corrente que passa pelo amperímetro passa por o resistor, tá vendo? Certinho, em série, ó. E esse voltímetro aqui está em paralelo com o resistor, ó. Tá vendo? Tá legal? Tá vendo? O voltímetro vai ler o quê? Vai ler a DDP. Ó, o voltímetro vai ler a DDP nos extremos desse resistor, porque está em paralelo com ele. Ó. Vai ler a DDP entre B e C, que é RI. E o amperímetro vai ler a corrente I, tá vendo? Amperímetro em série com o resistor, voltímetro em paralelo. Olha no outro desenho aqui, pessoal. Olha o desenho aqui, ó. Esse amperímetro aqui está em série com esse resistor aqui. Então, esse amperímetro aqui vai ler a corrente I2, ó. Olha, pessoal, uma dica que eu vou dar. Pega uma canetinha colorida, passa a canetinha colorida por onde estiver o voltímetro, para você não esquecer que a corrente não vai entrar aqui no voltímetro, tá? Ó, a corrente não entra no voltímetro, você tá vendo? Ó, a corrente vem aqui, passa por esse gerador, ela vem aqui, passa pelo amperímetro, passa pelo resistor, vem aqui, passa pelo gerador, passa pelo amperímetro, passa pelo resistor. Ela não entra no caminho onde está o voltímetro. Corrente não passa por voltímetro, tá bom? Mesma coisa aqui embaixo, pessoal. Pega uma canetinha coloridinha assim, ó. Todo exercício em que aparecer para você um voltímetro, você pinta o caminho do voltímetro de uma cor diferente para você não esquecer que aqui a corrente não entra.
Então, o que a corrente faz? Professor, Oi, pois não, bem. se a corrente não entra aí, como é que ele mede, então? Ah, muito bem. Então, primeira coisa, por que a corrente não entra aí mesmo? Nicole, você lembra que eu falei agora? Porque ele tem uma resistência Não. muito... Ó, a corrente não entra no voltímetro. Deixa eu voltar aqui nessa figurinha aqui, ó, peraí. A corrente que vem aqui, ó, não sobe para o voltímetro porque ele tem uma resistência muito grande que impede a Hum, passagem da corrente. Então, a corrente passa toda pelo resistor ao qual ele está paralelo. Ficou claro? Primeira entendi. coisa. Aham. Tá, aí você me fez uma excelente pergunta. Espera um pouquinho. Se a corrente não passa por ele, como que ele vai medir? Mas veja bem, ele não mede a corrente, ele mede a tensão. Ele mede o U. Hum, E como é que ele faz para medir entendi. o U? Ah, ele mede o U por campo magnético. É por um outro mecanismo. A corrente não precisa passar por ele para ele medir. Eita. Ó, olha só, a corrente vem aqui, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Ó. A corrente vem aqui, né? Vem aqui, não sobe no voltímetro porque ele tem uma resistência muito alta. Aí ela passa inteira aqui, ó, nesse resistor. E ele vai ler quem esse voltímetro? U, que é RI. Essa corrente que passa por esse resistor aqui, ela cria um campo magnético. Se você pegar uma bússola, Nicole, e colocar próxima de um fio, por exemplo, ligado na tomada, um fio que está um ventilador, por exemplo, tá funcionando o ventilador e você liga, você põe uma bússola perto desse fio, a bússola acusa uma presença de um campo magnético. Então, a corrente que não entra no voltímetro, não entra, passa aqui nesse resistor, ela cria ao redor desse resistor um campo magnético que afeta, inclusive, o voltímetro e mostra a DDP que tem aqui. Entendi. Então, o voltímetro mostra a tensão não pela corrente que passa por ele, e sim pelo campo magnético criado. Ficou claro? Aham. E esse tipo de coisa é usado pra medir, por exemplo, na CPFL? O tanto que a gente gasta de força, essas Não, coisas? não, então, Ou não? o amperímetro, ó, o amperímetro, que é esse primeirinho que a gente viu aqui, ele tem uma função de medir a corrente que está passando pelo aparelho. O voltímetro mede a tensão que está passando pelo seu aparelho, ou a tensão no seu aparelho. Não, esse aparelhinho, ele não é usado para medir energia consumida, porque energia é joule, lembra? Ele é usado para medir a Aham. tensão. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Você liga você compra o ventilador aqui. Vamos imaginar, você vai comprar o ventilador, a pessoa fala assim: qual é a voltagem na sua casa? Você fala, é 120 volts. Você compra o ventilador, liga, ele queima. Aí você chama o eletricista e fala: olha, eu comprei o ventilador de 120 volts, fui ligar aqui na minha casa, que é 120 volts, ele queimou. Aí ele pega o voltímetro e liga na tomada para ver se realmente a sua casa está fornecendo 120 volts ou não está acontecendo um pico de tensão, entendeu? Então ele é para isso. Entendi. O voltímetro serve para você ler a tensão. O volt. Ó, Entendi, voltímetro. professor. O amperímetro mede ampere, corrente. O voltímetro mede o volt, U. Tá? Ah, mas não tem um Uhum. aparelho que mede a energia que a gente consome no mês? Tem, é o relógio que fica lá fora. Sabe aquele relógio? Que fica aquele disco Sei. girando? A gente chama de relógio, entre aspas, né? Aquele, sim, mede a energia que você consome no mês. Mas o Mas amperímetro eles não usam isso, né? é que fica lá, sabe lá na entrada da casa da gente? Sei. Mas eles Aquela, não usam esses medidores, né? Usa esse outra coisa. amperímetro e voltímetro? Não, não, usam outra coisa. É um disco que Entendi. gira e quanto mais voltas o disco der, mais energia a sua casa está consumindo no mês. Tanto é que a gente Entendi. faz um teste. Se você quiser saber se está tendo algum vazamento entre aspas de energia na sua casa, você desliga tudo na sua casa à noite e vai olhar o relógio para ver se ele está girando. Se ele estiver girando, tem alguma fuga de energia na sua casa. Se ele estiver paradinho, está tudo certo na tua casa. Porque quando você desliga tudo, aquele disco lá fora do relógio tem que ficar paralisado, não pode girar. Porque se ele estiver girando, significa que está consumindo energia. Tá bom? Ficou claro? Amperímetro Ficou mede assim, professor. corrente, ampere. Voltímetro mede volt, U. Beleza? Ó, o amperímetro Beleza. associado em série para medir corrente, resistência muito pequenininha, quase zero. Voltímetro mede volt, associado em paralelo e tem uma resistência enorme, infinita. Exemplos aqui. Ó, então uma dica que eu vou dar, sempre que quando você for resolver um exercício, pinta o trecho onde estiver o voltímetro de uma cor diferente, para você perceber que a corrente não vai entrar nesse trecho onde está o voltímetro. Ó, repare como a corrente não passa por onde está o voltímetro. Não passa, repara, não passa. Repare como a corrente não passa pelo voltímetro. Ó, repara. Tá vendo? Não entra onde está o voltímetro.
Tudo bem? Esse Tudo amperímetro... ok, professor. Muito obrigada. Por nada. Esse amperímetro aqui está em série com essa resistência aqui. Então, esse amperímetro aqui vai medir a corrente que passa por esse aqui, ó. Vai medir o I2, tá vendo? Ó, o amperímetro mede o I2. E o voltímetro está em paralelo a esse aqui, ó. Ó, o voltímetro está em paralelo aos pontos B e C, onde está esse resistor aqui. Então, o voltímetro vai ler quanto? Ó, RI, 5 vezes I. Por que 5 vezes I? Resistência vezes corrente, tá vendo? Bom, agora nós vamos fazer 3 exercícios de amperímetro e voltímetro, aumentando o grau de dificuldade, tá bom? Mas sempre a partir dessas 3 características do amperímetro e 3 do voltímetro, hein? Vamos ver se vocês vão lembrar. Vai, ó. Eu vou dar 3 minutos para vocês lerem esse testezinho e fazer. Vamos ver? Vamos lá, hein? Vai, caiu na UEL, ó. Caiu na UEL. Ele quer que você assinale a alternativa correta e essas alternativas fazem afirmações sobre desculpa, pessoal. Essas alternativas fazem afirmações sobre o amperímetro e voltímetro. Ele quer qual é a correta, tá bom? Vamos lá? Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês. Vai, vamos lá, queridos. Até vou ler aqui para vocês, ó. Sobre o funcionamento de voltímetros e de amperímetros, qual que é a alternativa correta? Ele vai falar um pouco de teoria. Pode ler aqui atrás, ó, quais são as do amperímetro e quais são as do voltímetro, tá? E você vai responder aqui. Vamos lá. Então vai, gente, tenta fazer. Enquanto vocês vão tentando fazer, eu vou escrever 2 coisinhas aqui, ó. Super resuminho, né? Estou escrevendo aqui um resuminho, tá bom, queridos? Para vocês podem até ler aqui, ó. Amperímetro, mede corrente associado em série e resistência zero. Voltímetro, mede U, volt, associado em paralelo, resistência infinita. Qual que é a alternativa que afirma coisas desse tipo, pessoal? Conseguiram identificar, gente? Qual é a alternativa? E aí, deu certo, gente? Qual a resposta certa? Vamos ver aqui, ó. Alternativa A. A resistência elétrica interna de um voltímetro, está falando da resistência do voltímetro, deve ser muito pequena. Não, deve ser infinita. Então já pode esquecer a A. B. A resistência elétrica interna de um voltímetro deve ser muito alta. Verdade, muito grande. Para quê? Quando ligado em série? Não, o voltímetro tem que ser ligado em paralelo. Está errado a B também. Falou que a resistência dele tem que ser alta, mas falou que ele tem que estar em série. Não, ele tem que estar em paralelo.
C. A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito pequena, certo? Para que, quando ligado em paralelo, não, o amperímetro tem que ser ligado em série, tá vendo? Tem sempre um errinho nas 3 primeiras. D. A resistência elétrica interna de um amperímetro deve ser muito pequena, verdade, ó, 0. Para que, quando ligado em série, verdade, as resistências de um circuito não altere a corrente que vai medir. Perfeito, né, gente? É a teoriazinha que nós vimos, né? É a D. É a D. A resistência elétrica interna de um amperímetro tem que ser muito pequena. Para que, quando ligado em série, não altere a intensidade da corrente que vai medir. Isso. Tudo bem? Tranquilo esse, gente? Teoria pura, né? Eu peguei as características que nós vimos aqui, pessoal, e fiz um resuminho aqui, ó. Tá bom? Alguma pergunta nesse, queridos? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então vai, ó, mais 3 minutinhos para fazer esse. Ó, esse aqui foi só a base teórica. Agora, olha esse aqui. Vou ler com vocês, ó. Numa aula no laboratório de física, o professor pede aos alunos que meçam o valor da resistência de um resistor utilizando um voltímetro e um amperímetro. Dos esquemas abaixo, que representam possíveis arranjos, qual o mais indicado para realizar essas medidas? Né, pessoal? Por quê? Ó, o que ele vai fazer? Ele vai usar o amperímetro para medir a corrente. Ele vai usar o voltímetro para medir a tensão. Depois ele pega e aplica o URI, né? Aí ele aplica o URI e acha a resistência dividindo o U que o voltímetro deu pelo I que o amperímetro deu. Só que, muita atenção, esse cara aqui tem que estar em série. E esse cara aqui tem que estar em paralelo. Qual é que está correto, hein, gente? Qual é que os alunos montaram direitinho, mostrando que o amperímetro para medir a corrente é colocado em série ao resistor e o voltímetro em paralelo, hein? Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem aqui, tá bom? Mais 2 minutinhos. E aí, gente? Ó, é só escolher a alternativa que mostra o amperímetro em série ao resistor e o voltímetro em paralelo. Parecido com esse aqui, ó. Ó, o voltímetro em paralelo e o amperímetro em série, tá vendo? Ó, esse primeiro aqui pode estar certo? Pode, porque ó, o amperímetro está em série e o voltímetro em paralelo. Esse está errado, porque o amperímetro está em, ó, o voltímetro está em série. Aqui o amperímetro está em paralelo. Aqui o voltímetro está em série, aqui de novo o voltímetro em série, tá vendo? Aqui tem voltímetro em série, aqui tem amperímetro em paralelo. Então, ó, esse aqui está errado. Esse aqui também está errado, né, gente? Trocou. Aqui, ó, esse está errado. Aqui, os dois estão errados. E aqui, esse aqui está errado. A única alternativa que mostra bonitinho o amperímetro em série e o voltímetro em paralelo é a alternativa A, tá vendo? Ó, esse cara aqui está em série, bonitinho, né? Professora, eu não sei olhar isso, série, paralelo. Não? Não. Thalita, você está falando comigo? Isso. Ó, Thalita, ó, o série paralelo ao qual me refiro é o série com o resistor. Você está vendo aqui, ó, o voltímetro não está em paralelo com o resistor? Ah, sim. Dá para ver aqui? Ó, paralelo, ó. Sim. Ó, aqui não. Ó, isso. Série paralelo ao resistor. Entendi. Tá bom? Ó, aqui o voltímetro está em paralelo com o resistor, certinho. E o amperímetro está em série, ó.
Agora, olha aqui, ó. Entendi. Ó, voltímetro em série, não pode. Amperímetro em paralelo, não pode. Voltímetro em série e amperímetro em paralelo, não pode. Voltímetro em série, não pode. Nesse circuitinho, olha como tá certinho, ó. A corrente que vem aqui passa pelo amperímetro, bonitinha, tá vendo, ó? E depois ela vai lá e passa pelo resistor, bonitinha também. Entendi. Ou seja, se a corrente que passa pelo amperímetro passa pelo resistor, é porque o amperímetro e o resistor estão em série. Beleza. Agora, o voltímetro em paralelo com o resistor, tá vendo? Então, esse série, esse paralelo ao resistor, viu? Ô, professor, Diga bem. então passa o I dentro do A? Passa. Tem que passar. Diferente do voltímetro, né? O voltímetro não passa não, né? Não, exato. Exato. Ó, volta naquela figura inicial, ó. Passa o I dentro do A, olha. Passa por dentro. Ah, É a assim também é corrente... fácil para guardar, né? Isso. A corrente passa por dentro do A. Por quê? Porque a função do A é ler a corrente. E a corrente não passa por dentro do voltímetro. Por quê? Porque a função dele não é ler a corrente, ele vai ler a voltagem. Tá bom? Muito bem. Uhum. Beleza? Beleza, professor. Então tá bom. Então deu a alternativa A. Agora eu vou fazer com vocês um pouquinho mais complicadinho. Então nós fizemos esse aqui que é mais teórico. Esse aqui é um exemplo mais prático, né? Ele deixando você perceber o amperímetro em série com o amperímetro em série aqui com o resistor, né? E o resistor em paralelo ao voltímetro, beleza. Agora olha esse aqui, gente. Ó, calma, hein? Calma. O que é isso aqui? Ó, esse aqui é o gerador de tensão, ó, é o gerador, ó, 10 volts. É o U, tá vendo? Tá bom. Esse gerador aqui está gerando 10 volts para quem? Para tudo aquilo que você está vendo ali, ó. Tudo aquilo que... Olha, pessoal, aqui tem uma associação em paralelo. E essa aqui está esperando você resolver esse paralelo aqui. O que ele quer que você descubra? Leia. Calcule a corrente medida em amperes por esse amperímetro aqui. Então, o que a corrente deve fazer, pessoal? A corrente acho que faz isso aqui, ó. Ela faz aqui, ela passa por esse aqui. Aí ela até divide aqui, ó. Ela divide aqui nesses dois, ó. Passa uma corrente I1 aqui e passa uma corrente I2 aqui. Depois elas se juntam, formam um I novamente, aí o I passa por dentro do A, ó. Tá vendo? Ah, então essa corrente sofreu uma pequena subdivisãozinha aqui, ó. Sofreu. Sofreu, sim. Mas depois juntou de novo, né? O que ele quer que você descubra? I1 ou I2? A corrente que passa por dentro do A é o I. Então você não vai achar nem I1 nem I2, você vai achar o I. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer, pessoal, enxugar esse circuitinho aí. Como que eu faço essa primeira associaçãozinha em paralelo aqui, pessoal, de 2 com 2? Como é que eu faço aqui para dar uma enxugadinha no circuito, deixar ele mais simples? Quanto vale essa primeira resistência equivalente aqui, ó? Vamos chamar de resistência equivalente 1, vai? Quanto que é a resistência equivalente de 2 paralelos de mesmo valor mesmo, que a gente conversou, pessoal? Pega a resistência que se repete e divide pelo número de repetições. Lembra, ó? 2 dividido por 2. Porque você tem resistores de 2 ohms 2 vezes. Dá 2 por 2, dá 1. Você podia também fazer, lembra, ó, 2 vezes 2, 4, dividido por 2 mais 2. Lembra? Produto dividido pela soma vai dar 1 também. Então, agora, gente, olha o que aconteceu. Ó. O circuitinho ficou um pouco mais simples. Ele está assim, quer ver? Tem essa resistência de 1 aqui. E agora nós transformamos aquelas duas de 2 numa de 1. Tá aqui, desce aqui. Aqui estão os 10 volts da fonte de tensão, né? Aqui está o amperímetro, que vai medir a corrente elétrica.
Pronto, olha como é que o circuitinho ficou mais simples, pessoal. Aqui tem um ohm, perdão. Aqui tem um ohm. Tá vendo? Ó? Então, daqui a gente veio para cá. Agora, vamos dar mais uma simplificadinha? Sim, ó. Esses dois agora estão em série. Então, primeiro eu fiz esse paralelo aqui, viu, gente? Ó, deixa eu apagar esse aqui. Rapidinho, viu, gente? Então, primeiro eu fiz esse paralelo aqui, ó, 2 com 2, deu 1. Agora eu faço esta série aqui, né, gente? Ó. Quando dá esse aqui, ó, resistência equivalente 2. Eu tenho mais essa para fazer. 1 mais 1, né? Fácil, fácil. E aí o seu circuitinho ficou muito mais simples. Olha como é que ele ficou. Ó. 10 volts aqui. Dá uma melhoradinha. Espera aí, viu, pessoal? 10 volts aqui. 1 mais 1, 2. E o amperímetro aqui. Aqui 2. Tá? Aí você aplica, ó. Pronto. Fez o paralelo? 2 e 2, deu 1? Deu. Pegou esse 1, somou com aquele 1 lá? Porque aqui, pessoal, aqui é um paralelo. Tá? Aqui, ó. Aqui é um paralelo. Aqui é uma série. Pronto. E aí você tem o quê? Pronto, aplica um U igual a RI aqui, ó. U igual a R equivalente vezes I. Quanto que é o U? 10? E o equivalente que está sendo alimentado? 2, 5 amperes. Pronto, 5 amperes. Alternativa C. Tá vendo, pessoal? Aqui nós estamos enxugando o circuito com calma, né? Primeiro nós fizemos esse paralelo aqui, ó, 2 e 2. Você podia fazer 2 vezes 2, dividido por 2 mais 2. Ou pega a resistência que se repete e divide por 2, né? Porque tem 2 vezes aqui. Aí você pega essa resistência que deu aqui, ó, 1, e soma com a outra 1 que está em série. Vai dar 2. Então, qual que é o seu circuitinho? Uma fonte de tensão de 10 volts alimentando uma resistência equivalente, né? Essa aqui é a fonte de tensão, ó. E essa aqui é a resistência equivalente, né? Pronto. Certo? Alternativa C. Gente, tudo bem? Ó, a primeira parte da aula já está acabando. Falta um minutinho só, então acho que eu não vou começar nada aqui, né, pessoal? Querem tirar alguma dúvida aqui no finalzinho? Hein, queridos? Tudo bem? Aqui tá tranquilo, professor. Entenderam esse aqui? Ó, isso que vocês me perguntaram no exercício anterior, viu, pessoal? Que a Thalita falou, mas como assim série paralela? Observa se o amperímetro está em série ao resistor cuja corrente ele quer medir. E o voltímetro em paralelo ao resistor cuja tensão ele quer medir. Assim, gente, ó. Tá vendo? Ó? Amperímetro em série com o resistor. Ó, em série, ó. Passa a corrente num, passa a corrente no outro. E o voltímetro em paralelo, ó. Tá vendo? Qualquer circuito que aparecer o amperímetro em paralelo, ó, tá errado. Amperímetro em paralelo, tá vendo? Deixa eu tirar essas setinhas daqui, senão eu vou acabar atrapalhando vocês, senão vão enxergar. Então tá o errado aqui, ó. Esse tá errado aqui, tá errado aqui. Esse tá errado aqui. O voltímetro até tá certo, o amperímetro que tá errado. Aqui o amperímetro tá certo, o voltímetro tá errado. Aqui